boa noite para você. Vamos começar o JG? Então vem ver quais são os destaques de hoje. E eu já começo te contando que as aulas na rede privada voltam segunda-feira. O retorno foi confirmado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão. Na rede pública, a gente sabe, ainda não tem data prevista. Lembra dessas imagens na região da Península no fim de semana? Agora está proibida a venda de bebidas alcoólicas na faixa de areia. A medida é para evitar essas aglomerações. Mais de 80% de indenização do seguro DPVAT liberado nos primeiros 6 meses deste ano foram para os motociclistas. Retomada a vacinação de passageiros dos terminais de integração de ônibus para imunizar contra o sarampo. Depois do governo do estado informar que vai suspender o retorno das aulas dos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual, que estava previsto para o próximo dia 10, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão confirmou o retorno das aulas da rede particular para a próxima segunda-feira, bem aí, dia 3, né? A retomada deve ser de forma híbrida, com aulas presenciais e remotas aí. Mas a presença dos alunos lá na sala de aula não será obrigatória. O sindicato confirma que vai seguir o protocolo determinado pela Secretaria Estadual de Saúde, que prevê a obrigação do uso de máscaras, a aferição da temperatura dos alunos e dos colaboradores também, suspensão dos recreios, proibição do uso de bebedouros, entre outras medidas aí. Ainda de acordo com o sindicato, a determinação segue o decreto do governo do Maranhão que autorizou aí esse retorno a partir do dia 2 de agosto. Mudar agora de assunto, o termômetro sobre os acidentes de trânsito também pode ser o seguro DPVAT. Os dados atualizados deste ano mostram que no país foram pagos mais de 158 mil indenizações a vítimas de acidentes. Desse tantão aí, quase 80%, adivinha para quem? Para os motociclistas. Os números são assustadores. De janeiro a junho deste ano, foram pagas 125.395 indenizações para vítimas de acidentes de motos. O índice representa 79% dos benefícios concedidos neste período. Os acidentes envolvendo motociclistas são registrados com frequência nas ruas e avenidas da capital. Segundo esta especialista em medicina de tráfego, o alto índice está relacionado à pandemia de coronavírus. Isso porque, com o fechamento de muitos estabelecimentos, foram os motoqueiros os responsáveis por manterem ativo o serviço de várias empresas. Delivery para tudo, farmácia, alimentação, almoços, comidas prontas, supermercado. E esses motociclistas aumentaram o número de corridas deles e havia um trânsito livre, poucos carros nas vias, e eles aumentaram a velocidade das motocicletas. Então eles queriam fazer mais corridas para ganhar mais, para atender aquela grande demanda, e com a pista livre eles correram mais e se acidentaram mais do que a gente esperava que fosse. O Maranhão é o estado com maior índice de mortes de motociclistas relacionado ao trabalho, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. De 2007 a 2016, 117 motociclistas perderam a vida enquanto trabalhavam. No Maranhão, em 11 anos, o número de notificações de acidentes de trânsito relacionados ao trabalho foi de 2.889. Um problema que, segundo os especialistas, deve ser trabalhado com mais rigor na fiscalização do trânsito e com medidas educativas. A ordenação do trânsito, a educação do trânsito, a fiscalização é que leva a isso. A gente tem que ver se nossos motociclistas estão habilitados, se eles receberam curso de reciclagem nessa área, de direção defensiva e uma fiscalização do trânsito atuando, que tudo isso diminuiu nesse nosso período de pandemia.
Não é que as regras fossem flexibilizadas, mas houve uma diminuição de veículos, houve algumas normas que foram postergadas por conta da pandemia, né? Mas isso não significa que se deva desrespeitar as leis de trânsito. E termina nesta semana o prazo para que empresas nacionais e internacionais possam demonstrar interesse em utilizar o Centro Espacial de Alcântara. Cerca de 10 responderam ao chamamento público feito pela Agência Espacial Brasileira. A finalidade é inserir o Brasil no mercado internacional de lançamentos aeroespaciais, aproveitando a estrutura da base de Alcântara por meio de investimentos de empresas privadas voltadas para o aprimoramento e desenvolvimento de novas tecnologias. Nós temos um lugar muito bom, né? Ele preenche todas as condições para ser um centro, um espaço-porto, como a gente tem chamado, muito interessante, mas hoje ele está subutilizado, ele não está sendo aproveitado. Então, o primeiro passo é isso, colocar atividade espacial em Alcântara, porque isso gera o que a gente chama de um spin-off, um desdobramento muito importante, tanto na parte tecnológica, né, as empresas ali operando, fazendo lançamentos, usando todo aquele instrumental que existe em Alcântara, quanto também o movimento econômico que você gera na região. Então, é o turismo, é a prestação de serviços, são serviços bancários, a comunicação, o transporte. Então, todo mundo ganha com isso. O chamamento público para que essas empresas possam ter o direito de fazer lançamentos da base de Alcântara está aberto até a próxima sexta-feira. Já despertou o interesse de 10 empresas, em sua maioria brasileiras e norte-americanas. O resultado tem sido muito interessante, muito assim, de acordo com as expectativas que nós tínhamos antes do chamamento. Porque nós sempre falamos que Alcântara é um lugar privilegiadíssimo, né, continua sendo muito competitivo, continua, na nossa visão, sendo o melhor local no mundo para lançamentos, mas existe, assim, uma certa dúvida, né? Na hora realmente de oficializar isso, essas empresas que estão assim só flertando conosco, será que elas vão realmente comparecer e fazer propostas? E isso acabou se confirmando. Nós estimávamos que no mínimo cerca de 6 empresas, talvez chegando até 10, nos procurassem, e ontem nós completamos a 10ª empresa se inscrevendo para operar em Alcântara. É claro que, por enquanto, é uma manifestação de interesse, não é contrato ainda, mas realmente confirmou que diversas empresas, na maioria ainda de pequeno porte, né, realmente têm interesse para iniciar essa exploração de Alcântara naquele nicho que nós sempre falamos, né? Vamos começar com o que já temos, pequenos lançamentos, pequenos lançadores, satélites de menor porte, para órbitas baixas. Então, estamos com boas perspectivas, realmente. Em termos práticos, o Centro de Lançamento de Alcântara possui condições únicas, como, por exemplo, a localização privilegiada, por estar próximo da linha do Equador e por ter acesso a mar aberto, possibilitando lançamentos em órbitas polares e equatoriais. Mas o grande desafio se refere às comunidades tradicionais que ali vivem há anos e que se sentem ameaçadas com essa expansão tecnológica. Para o presidente da Agência Espacial Brasileira, essa é uma situação que deve ser pensada a médio e longo prazo. É algo que está sendo estudado, né, no meio governamental, como conciliar os interesses da parte espacial e da parte das comunidades. Mas tudo isso, digamos assim, é um outro capítulo, uma outra parte da história, né? Hoje nós estamos trabalhando apenas com a área que está sob o domínio da aeronáutica, que realmente não tem influência, não envolve relocação de dados. A área já está desimpedida. Agora o intervalo, eu volto já com a proibição da venda de bebidas alcoólicas no fim de semana na faixa de areia da região da Península. Tem esse assunto, tem muito mais também, eu volto já. Estou de volta para te contar que o Conselho Nacional de Justiça determinou que o juiz Douglas de Mello Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, não participe de transmissões ao vivo que tenham conotação política partidária. Douglas de Mello Martins foi responsável pela determinação de bloqueio total das atividades na capital no mês passado em razão aí da pandemia do novo coronavírus. Depois disso, ele começou a participar de uma série de lives na internet para discutir e comentar sobre esse tema.
Com a decisão, o juiz está proibido de discutir o tema nas redes sociais. Bom, e depois daquelas cenas de aglomerações lá na praia da Ponta da Areia, aliás, da Península, que circularam nas redes sociais durante o fim de semana e que provocaram muita polêmica, foram proibidas as vendas de bebida alcoólica lá naquela região de faixa de areia lá da Península. As informações com o repórter Eduardo Gomes. Uma operação realizada hoje determinou a proibição da venda de bebidas alcoólicas, alimentos e qualquer exploração comercial nessa faixa de praia, que fica aqui na Península da Ponta da Areia. Essa decisão foi tomada em conjunto com órgãos como o Ministério Público, Delegacia de Costumes, Blitz Urbana e também o Corpo de Bombeiros. Os órgãos receberam uma informação de que grupos estariam planejando realizar um pagodão no próximo fim de semana. Isso em plena pandemia de coronavírus. Lembrando que inicialmente já havia sido interditado uma área conhecida como Posto A. Esse espaço oferece atividades físicas para quem frequenta essa região. Mas no último fim de semana ficou conhecido por realizar grandes festas e assim também promover aglomerações. A gente repara que aqui no local muitas pessoas já estão frequentando e comerciantes também já começam a utilizar a área. Lembrando que está prevista também uma audiência com empresários do setor para debater essa situação. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Foi enterrado hoje o corpo do ex-prefeito de Codó, Ricardo Acher. Ele tinha 68 anos e não resistiu às complicações da Covid. Desde o mês passado estava em tratamento em um hospital de São Luís. Ricardo Acher foi prefeito de Codó por 2 mandatos consecutivos entre 1997 e 2005. Morreu hoje também o prefeito do município de Governador Nunes Freire, Indalécio Gago, aos 55 anos de idade. O prefeito estava internado em um hospital particular de São Luís para tratar de complicações de uma cirurgia abdominal. E agora a gente dá aquela pausa no JG para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 todo mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e também fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar é bem simples, basta estar em dia com Equatorial. Não fique de fora. Entre no site, faça o seu cadastro, energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E logo mais, a retomada da vacinação contra o sarampo para os passageiros nos terminais de integração de ônibus em São Luís. A gente também vai te atualizar sobre os novos horários de serviço de ferryboat. Como eu sempre digo, o nosso intervalo é bem rápido. Eu volto já. Fica aqui comigo do JG. Às 2h45 tem a primeira praia-mar do dia com 5,1 metros. Pela manhã, às 9h22 tem baixa-mar com 1,1 metro. A praia-mar volta às 15h29 com 4,8 metros. E a quinta-feira termina com baixa-mar de 1,3 metro, que começa a partir de 21h46. Quem precisa ir à Baixada Maranhense vai pegar o ferry, agora tem mais opções de viagens. A partir de amanhã, a travessia entre os terminais da Ponta da Espera e Cujupe vai ter novos horários. O que não mudou muito aí foram as medidas sanitárias. Elas permanecem. O uso de máscara ou distanciamento social e apenas 50% da capacidade de lotação nas embarcações.
Logo na entrada do terminal da Ponta da Espera, a fila de veículos era imensa em plena tarde. O seu Geraldo era um dos motoristas que tentava usar o serviço. Ele estava há mais de 5 horas na fila, tentando uma vaga em um ferry extra, já que, segundo ele, as passagens esgotam rapidamente. No momento está muito complicado. Antes eu vim de Tutóia, eu sempre pego essa rota e sempre tive problema para passar. O pessoal compra através de internet e quando a gente chega, fica nessa fila com criança pequena que está dentro daquele carro sem conseguir passar. As dificuldades em conseguir uma passagem e a desordem nas filas são motivos de reclamações de quem usa o serviço. Tá péssimo demais, porque a gente precisa, né, do transporte e é obrigado a gente andar por fora. E por fora tá pior do que aqui, cheio de buraco. Aí não compensa, é o jeito de aguardar, né? Mas a Agência Estadual de Mobilidade Urbana pretende mudar essa situação e, por isso, atualizou os horários de embarque e desembarque dos ferries. Com as mudanças, as viagens sentido Terminal Ponta da Espera Cujupe vão estar disponíveis às 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15 e 19 horas. Já no sentido Terminal Cujupe Ponta da Espera, os passageiros podem embarcar às 5h30, 7h30, 9h30, 10h30, 12h30, 14h30, 15h30, 17h30 e 21h30. A principal alteração é que, a partir de agora, os passageiros perdem o horário das 18 horas de embarque, mas, em compensação, ganham um horário alternativo para viajar ao meio-dia. Os caminhões, veículos de serviços essenciais, carros usados para transportar pacientes, agentes de saúde e de segurança terão prioridade no embarque. Por conta da pandemia, os ferries estão operando apenas com 50% da capacidade de lotação. Quem utiliza o serviço aprova os novos horários de viagens. Vai evitar aglomeração, entendeu? Porque se reduzir os ferryboats, com certeza vai aumentar a aglomeração das pessoas, né? Então tem que aumentar os ferries para poder reduzir a aglomeração. Bom, todas as atenções estão voltadas para as medidas de prevenção aí contra o coronavírus. Mas agora também é hora dos cuidados contra o sarampo. A infecção é perigosa sim e pode trazer sérias consequências para a saúde. Em São Luís, os postos de saúde foram até os terminais de integração de ônibus para imunizar pessoas com idade entre 20 e 49 anos. Após a campanha de vacinação contra a influenza, agora o foco é na campanha de imunização contra o sarampo. Conforme orientação do Ministério da Saúde, estão sendo vacinadas pessoas com idades entre 20 e 49 anos que já tomaram alguma vez ou não receberam nenhuma dose da vacina. As vacinas estão sendo disponibilizadas em 51 postos de saúde e em 2 escolas da capital, além dos terminais de integração. Nesta quarta-feira foi o dia do terminal da Coama. Dona Hilda veio da Raposa só para vacinar e em um minutinho já estava imunizada. Eu acho mais eficaz indo nos terminais do que diretamente no posto de saúde. Nem enfrentou fila, né? Não, de jeito nenhum, foi maravilhoso. Amanhã a campanha será levada para os terminais da Praia Grande e do São Cristóvão, com vacinação das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. E na segunda-feira, no terminal do Distrito Industrial, das 8 horas da manhã ao meio-dia. A gente aproveita aí para se vacinar, né? Aí com o coronavírus a gente viu a importância da vacinação, a gente não pode deixar isso de lado. Fique agora com o Geraldo Ense, Natanel Júnior e Felipe Clã. Os analistas recebem hoje o cientista político Esaú Rômulo e eu volto amanhã às 18h30. E conto de novo com a tua companhia, tá? Muito obrigada e uma ótima noite para você.